Rodrigo Marinho, da Twilio, Kleber Bacilli, da Sensidia, Fábio Rocha, nosso guru de temas aqui da TOTS, e por último e não menos importante, Vitor Andrade, do IDEXO, e quem vai conduzir o nosso bate-papo. Então, podemos começar? Vai que é sua, Vitor. Pessoal, continuando com o segundo bloco, a gente estava explorando aqui qual o impacto das APIs nos negócios. Mercado e tecnologia, isso é muito natural pensar, mas que outros setores estão explorando bem o uso de APIs? Bom, a Sensidia tem clientes em vários segmentos. O segmento financeiro certamente é o que mais investe em tecnologia, é o que mais busca inovação, né? E no final das contas as APIs são uma proposta interessante para conseguir inovar nesse mercado. Então, empresas de pagamento, bancos, seguradoras têm investido bastante em API. A gente vê que segmento de varejo também, então os marketplaces, né? Então os grandes marketplaces do Brasil, todos eles têm programas de API, digamos, razoavelmente consolidados. Então tem lá o site de developers, você entra, você consegue se registrar, obter uma chave de acesso e começar a desenvolver a sua aplicação. E, além disso, aí tem serviços específicos utilitários, né? Então, a gente tem o Twilio aqui, mas, sei lá, Climatempo, você tem uma série de empresas que são ultra especializadas num determinado serviço e eles conseguem disponibilizar APIs para que possam ser plugados diretamente dentro de outros serviços, né? Algumas coisas de segurança, aí assim, é um mercado daí bem nichado, bem específico. Então, em termos de segmentos, eu vejo financeiro, e-commerce, e aí um monte de utilitários bem específicos, assim. Vendo aqui, no caso da TOTS, que a gente tem praticamente todos os segmentos, a gente vê também que a facilidade hoje em dia de criar aplicativos e portais pelos nossos clientes, tanto com facilitadores ou criadores automáticos de páginas ou de aplicativos, os clientes também estão interessados em fazer, às vezes, sua própria solução para atender um problema bem específico que ele não quer pagar. Porque ele tem uma equipe de TI que, às vezes, tem um desenvolvedor. Então, mesmo em agro, logística e outros ramos, começaram também a criar as APIs exatamente, às vezes, para resolver um problema local do cliente que ele vai usar para uma solução específica dele. Então, vendo que a API, na verdade, apesar de para a maioria dos usuários realmente vai para fintechs, meios de pagamento, né, os bancos digitais, os outros segmentos vão começar também a entrar nisso exatamente por integrações até com outras plataformas. Então, você pega em agro, fatalmente hoje ele vai ter que fazer uma integração com alguma aplicação de mapas, seja o Google Maps ou seja alguma outra concorrente, entendeu? Então, no fim, vendo no futuro próximo, inclusive, a API vai ser realmente a chave para qualquer tipo de aplicação, seja on-premises ou seja na nuvem, entendeu? Só para uma errata, assim, mercado financeiro, e-commerce, eu pensei principalmente na perspectiva de expor as APIs, né? Isso. Agora, na perspectiva de consumir API, bicho, aí é alastrado geral. Todo mundo assim, tá ninguém mais constrói, é inconcebível você construir qualquer tipo de aplicação, cara, que não vá consumir algum tipo de API que já exista, entendeu? É muito difícil tudo ser construído a partir do zero, assim. Sempre vai ter um conjunto de APIs que você vai precisar para acelerar o teu desenvolvimento ali. É interessante isso que o Fábio falou. A gente vem cada vez mais vendo as empresas do segmento de agro consumindo APIs e publicando APIs. É um segmento que dentro da Twilio hoje, a nível global, vem crescendo muito. E outro segmento que vem crescendo absurdamente é o segmento de gamers. O segmento de gamers deu uma explosão dos últimos 2 anos para cá, que principalmente em relação aos próprios produtos da Twilio, né? Trazendo uma visão um pouco mais de uma empresa que está iniciando os trabalhos no Brasil, mas é um mercado, um segmento que está explodindo de uma maneira absurda. A gente, na verdade, a Sensidia a gente não atua muito nesse segmento, mas do ponto de vista de proposta de valor, ter um fit incrível, é governo, né? Então, Open Data, você poder abrir dados que já são públicos, já deveriam ser abertos, né? Então faz muito sentido. A gente vê ainda iniciativas muito pontuais e espalhadas e muito iniciais ainda. Eu acho que tem um espaço gigante de crescimento para o mercado de APIs abertas para governo, empresas governamentais.
Vocês comentaram muito que um dos principais usos é a conexão com desenvolvedores externos. Como é que eu começo o relacionamento com esses desenvolvedores externos? Fabão, como é que a gente começa a fazer isso? No caso nosso aqui da TOTVS, né, vendo o que o mercado fez, foi o único passo possível, que realmente é você criar um site dos developers e você mostrar para eles especificamente o que você tem, como funciona, sem que ele tenha que falar com ninguém. Se ele tiver uma dúvida, você faz um canal no Slack, alguma coisa do tipo, e aí você faz um programa para engajar essas pessoas a usarem. Tá? Então, mesmo uma empresa como a TOTVS, que é basicamente vista, ou principalmente vista como uma empresa de back-office, apesar de ter segmentos, de todos os segmentos, para fazer o site de developers que a gente construiu o nosso, foi o passo para conseguir as pessoas começarem a consumir a API. Qual a nossa dificuldade em relação às outras que eu vejo, por exemplo, a minha referência hoje, vendo que eu participei de um evento, foi o da Cielo, por exemplo, que eu vi o site deles, que é um produto em nuvem, que eles têm todo o controle do que a API está fazendo, todo o monitoramento, toda a segurança na nuvem, que é a forma mais fácil de você controlar isso. O nosso caso da TOTVS, a gente tem um guia de API, nós publicamos APIs e criamos o developers para o pessoal poder consumir, só que o nosso caso, como funciona? É o cliente que tem produto on-premises. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como ele vai consumir essas APIs on-premises do cliente sem estragar o ambiente, sem poluir o ambiente de um cliente on-premise, que o controle de infraestrutura e segurança é do nosso cliente e não de um cliente nuvem. Então, mas acho que o principal mesmo é você ter um trabalho de engajamento com site de developers, workshops, apresentações e trazer o cara para a sua realidade e mostrar que você tem potencial para ele poder fazer alguma coisa. Antes da Twilio, que acho que é um dos casos mais legais de developer relations, assim, na verdade, o meu mindset é, se a API é o produto e o teu cliente é o developer, você precisa pensar nesse cara como teu cliente. Então, se ele é o teu cliente e ele é um cliente de um certo segmento, com um certo desejo, certas características, como é que você atinge esse segmento? Primeiro cara, você tem um site de developers, mas você pode fazer hackathons, você pode ter uma série de touch points com esse cara para tentar trazê-lo para conhecer o teu produto. Qual que é o empacotamento, que comunicação que você vai fazer. Se o cara entrar no site, fizer um registro e ligar um cara de marketing, o desenvolvedor não gosta normalmente do cara do marketing ou um cara de vendas querendo empurrar alguma coisa para ele. Exatamente. Né? Então, esse público específico, ele tem certas características que precisam ser respeitadas e aproveitadas ali, né? Então, no final das contas, se você quer criar uma comunidade, tem uma série de aspectos que, se forem corretamente usadas, pode ter um potencial bem grande, né? Falando um pouco da Twilio, né? A gente hoje tem a comunidade de developers, tem algo em torno de 4 milhões hoje de developers registrados na nossa plataforma. Então, é bem isso que o Kleber falou. A gente tem essa comunicação muito próxima com eles. A gente tem todo o portal de developers, a gente tem hackathons constantemente. Inclusive, essa semana a gente acabou de estar fazendo um em Dubai, que bateu o recorde de público. Esse ano teremos um no Brasil também, que será o primeiro da América Latina. Então, a gente, além disso, páginas web de comunidades, a gente tenta manter essa comunicação, a gente pergunta muito para eles o que tem que ser melhorado, ou como você enxerga esse produto, expor muitas vezes exemplos de código. Uma coisa fantástica que eu achei, a gente participou de um evento bem específico para desenvolvedores, e a gente acabou distribuindo um card com um código. Cara, aquilo ali fez um sucesso assim, astronômico. Então, é muito disso que o Kleber falou, de entender o que a comunidade deseja. Ninguém estava interessado a gente estava fazendo o sorteio de iPad, de um Lego todo interessante lá, mas o pessoal queria o cardzinho com código para fazer a aplicação deles, para desenvolver. Eles, não, eu quero um de Java, eu quero um de Node.js, e eles pegavam e levavam para casa vários desses. Então, é um pouco disso, de você entender o que a comunidade demanda, de como você fazer esse relacionamento com eles para
para engajar eles cada vez mais nas suas aplicações, nas suas APIs e tudo mais. Essa parte de engajar a comunidade também é bem importante, porque na verdade hoje ser desenvolvedor é o trabalho do futuro, do presente e do futuro também, assim como outros que estão aparecendo. E realmente eles estão se agrupando em comunidades. Então, por exemplo, patrocinar os meetups, chamar ele na sua empresa para conhecer como você faz o seu produto, mostrar o produto nos hackathons, usando também a comunidade é muito importante. Mas assim, mostrando o interesse genuíno deles usarem a API e não de serem consumidores finais como consumidores do seu produto. É para eles realmente usarem a sua API. Então, a gente, lá na TOTS especificamente, a gente está fazendo um esforço muito grande para se aproximar das comunidades, mostrar esse lado de que a gente tem interesse que eles usem o que nós estamos fazendo e conheçam a nossa empresa também. Então, acho que acaba gerando uma relação bem sincera com eles, transparente, até para poder pedir opiniões, como melhorar, se as APIs estão atendendo ou não, até se o formato de monetização é o melhor ou não, até para saber se deveria mudar de consumo para assinatura, para freemium. Então, eu acho que também é importante, dessa forma, uma estratégia das pessoas começarem a usar suas APIs também. Ou seja, é um processo de relacionamento. Então, não só eu apresento isso, mas eu também recebo muita informação para construir junto, né? Como é que muitas vezes, uma empresa que não tinha essa cabeça, ou uma empresa que está começando agora essa cultura, fazer esse shift? É diferente do cara que já começa, ou empresa de tecnologia. Como é que um cara que ainda não estava nisso, começar a se ver mais aberto e conectar e ouvir do outro lado? A gente vê vários casos de clientes do segmento de e-commerce, por exemplo, porque se é um produto e você tem que fazer o marketing, a maior parte das empresas já tem um departamento de marketing. Só que o departamento de marketing está acostumado a fazer marketing para o cliente dela e não necessariamente para o desenvolvedor. Então, em e-commerce especificamente, cara, mais barato, né? De tanto por quanto. Então, muitas vezes o marketing que serve para um tipo de público, ele não serve para outro tipo de público, né? Então, esse é um skill que precisa ser desenvolvido. O skill de suporte do desenvolvedor é um outro skill. Então, por exemplo, se você cria o seu portal de desenvolvedores, o desenvolvedor, ele tem uma dúvida para consumir a tua API. E aí vem uma resposta automática dizendo, ligue para o saque. Cara, é morte, assim, entendeu? O cara quer uma resposta rápida, ele, né, chat, ou e-mail, ou Slack, não pode ser, cara, em 48 horas a gente vai te, cara... SLA, né? Tem um SLA para responder. Isso é importante. É meio tenso. Mas, assim, um ponto muito importante é o valor de negócio percebido por uma determinada API, né? Então, eventualmente, a gente... E nós, como consumidores, a gente até tolera uma experiência meio zoada se a proposta de valor é muito boa. Agora, se a proposta de valor já não é muito tão boa e a experiência é zoada, aí você desiste, né? Exatamente. E quando você pensa numa empresa que tem um software que já tem muitos anos, consolidado no mercado, já tem sua oferta consolidada, olhando internamente, a maior dificuldade para você até se aproximar começa internamente para você mudar o mindset da pessoa que está fazendo o produto. Porque geralmente elas fazem as funcionalidades pensando no roadmap que ela tem que entregar, na oferta da inovação interna que foi trazida para ela. Então, nesse momento, o esforço de uma empresa que já tem algo que tem que ser publicado é primeiramente mudar esse mindset. Umas formas que tem para mudar isso. O cara pensar que, ao invés de fazer uma funcionalidade interna, que é consumida internamente, ele realmente tem que fazer com uma exposição de API que ele consome a API. E ele usa no produto dele a API. Por quê? Se ele consome, ele usa, se tiver algum problema, ele já percebe isso antes de expor para uma pessoa. Eat your own dog food. Exatamente. Entendeu? Então, a primeira dificuldade que eu vejo uma empresa que já tem é essa, mudar o mindset interno das pessoas que já estão fazendo produtos. Esse é o primeiro. E o segundo é descobrir o que tem valor para poder expor para o mercado ou para outras pessoas. E aí volta de novo o que eu acho que é importante, o relacionamento com a comunidade. É você mostrar o seu produto, chamar a comunidade para perto e falar, startups, falar, pessoal, esse é o meu produto. O que você vê valor? É um fechamento de pedido? É uma emissão de nota fiscal? É uma exposição de um mapa, como o do Google? Entendeu? Então, eu acho que esse é um dos críticos do processo. E complementando isso que o Fábio falou, gente, não é fácil. Isso não é fácil.
as empresas cada vez mais têm que procurar profissionais qualificados. A gente vê uma necessidade crescente por esses profissionais que entendem a comunidade. E isso está cada vez mais difícil, tá? Então o que a gente, pelo menos a minha recomendação para isso é que, primeiro, tenha todo o planejamento de marketing, entender a parte técnica. Só que para isso você não pode usar os profissionais do mercado antigo. Você tem que profissionais que entendam aquela realidade, que entendam a realidade de APIs, que entendam a realidade dos developers, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa que o cara vai aprender da noite para o dia. Agora sim, se a gente for entrar na seara técnica, aí, cara, tem um monte de coisa legal, importante das empresas conseguirem aprender rápido, né? Que é, cara, caprichar na interface das APIs, evitar de você pegar sujeira do seu legado, dos seus sistemas internos e colocar isso na interface, documentação atualizada, você conseguir cuidar, por exemplo, da estabilidade, da disponibilidade da sua API. Então, se você disponibiliza a API, mas, cara, você não tem nenhum SLA, e quando ele começa a construir alguma coisa, a API cai ou a API fica instável, isso vai minando a experiência do desenvolvedor ali também, né? Então, assim, do ponto de vista técnico, tem uma série de elementos que são bem importantes e que mudam um pouco o mindset de desenvolvimento de aplicação convencional, né? Então, a gente vê muitas empresas hoje que já estão nessa trajetória há um pouco mais de tempo, tendo problema de governança de APIs, né? Porque, cara, sei lá, tem 300 APIs, múltiplas versões de uma mesma API no ar. Aí você tem um monte de cliente usando versões antigas da API. Como é que você vai levar esse cara para a versão mais nova? Então tem algumas técnicas para você tentar fazer isso, né? Como é que você vai evitar de você ficar fazendo coisa duplicada, ou de você gerar uma API que está fora de um nível de qualidade mínimo aceitável, né? Então, assim, do ponto de vista técnico, tem um monte de pedra para quebrar ali também. E aí, assim, tem muitas empresas tendo experiências bem legais, assim, em como ir amadurecendo isso né, durante essa jornada, né? E pensando internamente de novo, muda até o planejamento, como o caso do marketing. Lá na TOTOS mesmo, como aconteceu em todas as empresas, o pessoal geralmente começava com o marketing, com o desenvolvedor, e não dava certo, porque não sabia nem falar com o desenvolvedor. Exato. Aí depois caía no suporte de atendimento padrão, que tinha SLA. A pessoa que atendia não era um desenvolvedor, era um técnico que conhecia o produto e não a API ou como foi feita. Então, internamente, com o passar do tempo, ou se a empresa quer ir para esse lado, realmente ela tem que mostrar que a estratégia de marketing é diferenciada. Tão diferenciada que começou a aparecer o quê? Empresas especialistas em tratamento com comunidade. Então, nesse ponto, você vê que, indo para esse caminho, nós da TOTOS fizemos o mesmo posto de fazer como? Um programa específico para desenvolvedores, com desenvolvedores conversando com desenvolvedores. Nosso canal principal hoje é o Slack, né, que acaba sendo mais comum. E com todo o apoio do marketing, que aí vem aonde o Beer for Devs, por exemplo, para a gente trocar uma ideia como essa, e outras ações junto com o marketing para poder mostrar para o mercado que sim, estamos interessados que os desenvolvedores venham trabalhar, entendeu? Estava batendo papo do Outdoor, que tem assim que você entra em São Francisco. O que é que tem no Outdoor lá da Twilio? Se você quer conhecer a Twilio, pergunte para o seu developer. Então, é um pouco do que a gente... a aceitação da Twilio no mercado de developers a nível global é muito forte por causa dessa comunicação. A gente nasce, o nosso fundador é um desenvolvedor, ele era cliente, ele nasce de uma necessidade, né? Então, por isso que a gente fala muito a língua do desenvolvedor. As documentações são preparadas para o desenvolvedor. Tanto que a gente já teve casos que o pessoal de marketing acaba falando, poxa, API, que legal, deixa eu entrar na Twilio para ver o que é. Mano, o cara não vai conseguir dar aquela evoluída com as nossas interfaces, porque foi desenvolvida justamente para a comunidade de desenvolvedores. Lógico, é fácil, se ele entender, ele sentar lá meia horinha e olhar a documentação, ele vai entender. Mas ela foi feita, a interface foi feita para desenvolvedores. Então, apresenta o código, apresenta logs. Então, você tem toda a facilidade para a comunidade se sentir à vontade com a plataforma. Eu acho que é um pouco da propaganda que a gente faz na saída do aeroporto.
que no IDEX a gente conecta startups e grandes empresas. As startups elas já têm um pouco mais, já nascem com essa visão. O que é que você acha que as startups podem ensinar para as empresas mais maduras que estão começando a se abrir para conectar com outros produtos? O que é que as startups podem ensinar para elas? A gente tem visto bastante essa migração hoje em dia, principalmente no Brasil. A gente vê grandes fintechs, grandes startups surgindo, unicórnios surgindo, e os grandes acabam olhando e falando, pô, esse cara ainda não me incomoda, mas ele está fazendo um negócio diferente, o que ele está fazendo? E ele acaba, inclusive, pegando esses profissionais e levando para dentro de casa para tentar entender o que essa fintech, o que essa startup está fazendo. Então a gente acaba falando que é cultural. A gente volta para o ponto de, internamente na empresa, o mindset tem que mudar. Se eles não mudarem o mindset, é difícil. Não vai acontecer a parte de abertura das APIs, de divulgação dessas APIs. É cultural da empresa. Para a fintech é mais fácil, para a startup é mais fácil, porque ela já nasce com essa cultura. Mas para as empresas old school, aí é um pouco mais complicado. Acho que o ponto principal das startups é a velocidade, né? Então, tolerância a fazer errado e aprender rápido e a corrigir e evoluir, né? As empresas grandes, elas são desenhadas para serem lentas, né? Porque elas toleram menos falha, ela não necessariamente aprende tão rápido, né? Então, isso de forma geral. Quando a gente pensa em API especificamente, o que a gente vê é que as empresas grandes, assim, a dificuldade de conseguir lançar alguma coisa sabendo que ela vai precisar ser aprimorada, né? Então, muitas vezes demora-se muito tempo para conseguir lançar as primeiras APIs, né? E aí, assim, tem uma diferença muito importante, que é a empresa grande, ela normalmente tem um legado gigante, né? E isso certamente é uma bola de ferro que está amarrada no pé ali, né? Isso tira a velocidade mesmo, né? A startup, normalmente, ela nasce de forma muito mais leve na concepção, né? Então, essa velocidade também é por conta disso. Não é porque a empresa grande não quer, né? É porque o contexto todo impede, né, de ser assim. Exatamente. Eu acho que a startup ela pode mostrar para uma grande empresa, onde realmente tem valor no que ela tem no produto dela para gerar uma API, que às vezes nem é uma API, e a empresa está indo para um direcionamento do tipo, vamos colocar tudo API. Pega meu monolito inteiro e quebrar todinho ele, tudo API, aí acontece aquele problema, já é demorado, e aí você quer expor tudo, e não é necessariamente tudo, e eu acho que as startups elas têm o poder de falar assim, presta atenção, isso aqui é importante para as startups, do seu produto. Ainda mais no caso do IDEX, que é um grupo de startups, com patrocinadores que estão ali olhando, ele consegue falar assim, não é uma que está falando. Nós, startups, estamos falando, exponha essa API, porque é o que a gente precisa de verdade. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo também é exatamente a velocidade. Eu acho que a startup ela pode mostrar, cara, já estou na versão 3 já. Você não está conseguindo correr atrás de mim. Vem comigo, porque assim, eu preciso que você me acompanhe na minha evolução. Então, eu acho que também consegue mostrar internamente para uma grande empresa que ela também pode começar a inovar mais rápido, até no ponto de chegar, como a gente conseguiu na TOTS em alguns projetos, de releases semanais. A gente conseguiu fazer release semanal. Toda sexta-feira a gente solta um release. Então, eu acho que a startup também ela faz tanto a questão de valor agregado das APIs que tem que liberar, como ensinar como fazer mais rápido as coisas também. E assim nós encerramos mais um Beer for Devs especial diretamente do Universo TOTOS 2019, com o oferecimento do Cliente TOTOS, a cervejaria Estrela Galícia. Agradecimento especial aos nossos convidados e a essa plateia maravilhosa. E se você quiser participar das próximas edições, é só se cadastrar no link que está aqui na descrição do vídeo. Um bom happy hour a todos e até a próxima!